local, que é como se fosse nossa memória de trabalho. Nós não temos uma memória que a gente utiliza para as coisas imediatas, certo? A nossa memória de trabalho, o computador tem algo parecido que a memória RAM, tá? E aí tem a memória auxiliar, que é no caso, por exemplo, no disco no pendrive, é a memória auxiliar do computador. No nosso caso, o que a gente usa como memória auxiliar? A agenda do caderno. Certo? Exatamente isso aí. Isso é a nossa memória auxiliar. Tá? Tem os dispositivos de entrada, que é o meio com o qual você manda mensagens para o computador, que é exemplo, é o mouse, o teclado, o microfone, um scanner, tá? E tem os dispositivos de saída. Qual é o objetivo dos dispositivos de saída do computador? É principalmente os nossos órgãos de sentido. Por exemplo, o monitor, ele é voltado para que órgão de sentido? Nossa visão. A caixa de som, a audição. Então, percebam que os dispositivos de saída, eles são voltados aos nossos órgãos de sentido. Tá? É claro que você não vai ver nada ligado atualmente a olfato e paladar, tá? Porque aí o computador não Então, mouse de entrada. Vamos lá a questão. O que é um programa? Um programa é um conjunto de instruções, tá certo? Então, o que a gente vai aprender a fazer é desenvolver instruções. A gente vai ver que um programa, para desenvolver um programa, você tem que escrever instruções baseadas numa gramática, tá? De uma linguagem artificial, ok? Por exemplo, quem aqui já ouviu falar de Java? Vocês ouviram aonde Java? Chamado Java? Tem no meu celular, eu não sei porque Java é uma linguagem muito importante para desenvolvimento de aplicações para a internet, tá? E para celular, dispositivos móveis. Tá certo? Então, bom, aí a gente vai entrar no conceito de linguagem de programação. Linguagem de programação é uma linguagem artificial, foi desenvolvida por humanos, tá certo? E principalmente ela foi desenvolvida por americanos. Então a gente vai ver que é muito importante vocês acompanharem as aulas de inglês, tá? Muito bem, vocês vão ver que eles vão aprender muito inglês com computação. Vocês não vão aprender a pronúncia comigo, mas com o professor de inglês vocês vão aprender a pronúncia, tá? E o significado das palavras. O significado é aprender comigo. Mas gente, há dois tipos de linguagens. As linguagens que a gente chama de alto nível. As de alto nível não são as mais difíceis, elas são mais fáceis, porque elas estão mais próximas de nós humanos. E as de baixo nível estão mais próximas do computador, tá? E elas são mais difíceis de aprender. Então o que a gente vai aprender são as linguagens de alto nível. Exemplo de linguagem de alto nível: Java, JavaScript, a gente usa muito quando está navegando na internet, tá? Diretamente. E Python, que é a linguagem que a gente vai utilizar no nosso curso, tá? Aí entra a questão: como é que vocês fazem para ter essa ferramenta em casa? Vocês vão entrar no site. Então vocês vão entrar nesse site aqui, que é python.org, tá? Python.org, bem fácil, né? Aí vocês vão apertar Enter e a gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui, ó. O Python 3.2. Então, não precisa ter medo de inglês, aqui já serve de motivação para tomar cuidado com as aulas de inglês. Windows instala, quer dizer o quê? Instalador para Windows, tá? Observe que a gente vai utilizar a versão 3.2, tá? Todo mundo aqui é sossegado para baixar um programa e instalar? Não? Deixa eu demonstrar então, bem simples, ó. Você vai aqui, clica, aí ele vai pedir para baixar. Naturalmente, eu já tinha pedido para baixar antes para agilizar a nossa aula, né? Então, depois que baixar, vai estar disponível, você clica duas vezes e vai executar. E aí instalar em inglês, você já deve ter visto que é só apertar o botão Next, né? Next, a gente nem sabe o significado de Next. Bom, enfim, vai lá no Next até o finish lá, né? Aí termina, ok? Aqui é porque já está instalado, ele vai pedir outras coisas, tá? Mas é só no next, aí lá no final, ó, chega o danado do finish, tá? Finish, fechou, terminou. Ok? Vamos lá então. Tranquilo? Aprenderam a baixar? Então, essa ferramenta todo mundo tem que ter em casa e já está instalada nos laboratórios,
Oi, pessoal. Então, a gente pode aprender a utilizar o interpretador, tudo bem? Antes da gente utilizar o interpretador, é importante a gente ter em mente o seguinte: para a computação, você precisa aprender um raciocínio que a gente chama de raciocínio algorítmico, tá certo? Alguém mais voluntário aqui a ler aí, por favor? Algoritmo. Um conjunto de instruções ou passos para resolver um problema. Deve ser preciso, deve ser finito e pode ser escrito em uma notação arbitrária, exemplo, linguagem natural, linguagem de programação, diagramas, misto dos anteriores, etc. Raciocínio e algoritmo é fundamental para a ciência da computação e programação. Certo. Então, o que acontece? Para que você entenda o processo de desenvolvimento do programa, é importante que você aprenda a fazer um programa de uma maneira genérica. Por exemplo, a gente não sabe se programar. Como é que a gente faz para se programar? A gente não bota os passos que a gente vai seguir durante o dia, não é isso? Então, a gente vai fazer algo parecido com o computador, para resolver um problema, tá? Então, exemplo de um algoritmo, tá? Excel. Suponhamos que você tem uma lista de números. 9, 3, 4, 7. Tem essa lista de números e eu quero fazer a soma desses números, tá? Aí eu pego uma área aqui, reservada, e vou botar assim, ó. Quer dizer, eu vou escrever o número 0. Eu vou ensinar uma criança a somar. Então, eu digo, pega o primeiro número, soma com o que está aqui na casa e substitui. Então, 0 mais 9 vai dar 9. Aí 9 mais 3 vai dar 12. Aí eu escrevo 12. Aí, vamos ver se tem um pagador. Ali, ó. Então, 9 mais 13 é 12. Aí você vai 12 mais 4, aí vai 16. Aqui é nome claro. Isso aí é de longe e fica para a eternidade. Não tem problema não, você vai. Apague logo, Mas esqueça aí. Bom, aí ficou 16 mais 7 deu 3. Pegue outro. Eu pincel, não Desculpa. Eu pensava que era apagar. Aí você não vai. Bom, então deu 23, tá? Isso é um algoritmo. Você não conseguiria explicar para uma criança como fazer um cálculo matemático assim? Porque se você pedir para a criança somar todos os números de uma vez só, ela vai ter dificuldade, tá? Então isso aqui é um algoritmo. A gente aprende muito na matemática a fazer algoritmo. Por exemplo, como é que calcula, faz uma divisão, você vai dividindo aos poucos, coisas do gênero, tá? Agora vamos usar o exemplo de um programa real, tá certo? Vou dar aí 30 segundos para você, 1 minuto para vocês lerem esse programa e ver, tentem se preocupar o seguinte, o que vocês entendem. O que você vê assim, não, eu não entendo, ignora, tá? Pensem em voz baixa aí para não atrapalhar o raciocínio do colega. Estão conseguindo captar alguma coisa aí? Ou não? Zero. À direita. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou explicar já o que é, tá? Imagina o seguinte, quando a gente vai escrever um quadro, a gente está torcendo com o pincel no quadro. Não, a gente levanta o pincel, leva até o ponto e desce. Então, o up aqui a gente vai levantar o pincel, eu vou explicar mais na frente, tá? O right vai fazer o quê? Escrever a mensagem que está entre aspas. Observe que a mensagem está entre aspas, tá? Vai escrever naturalmente. Bom dia. Forward, right dá a ideia de virar à direita, aí isso daqui, vou explicar mais na frente, é o ângulo. Vai virar 90 graus. E forward, aí vocês têm que entrar no professor de inglês, viu? Tudo na computação, vocês têm que saber o significado. Forward quer dizer dar um passo à frente. Então, por exemplo, pensem vocês andando. Então, se eu disser forward 10, como se desse 10 passos. Tá? Right 90, você vira a direita 90 graus. Tá? Aí, por exemplo,
outro começa a falar uma outra linguagem, a gente não entende. Porque a gente não está apto a interpretar aquela linguagem. Tá? Bom, a estrutura geral do programa vai ser o seguinte: a gente vai importar as bibliotecas, que é um processo que a gente vai aprender lá na frente, e a gente vai executar comandos. Tá? Então, olha só o exemplo explicado daquele nosso programa, que agora vai ficar mais claro para vocês. Pincel é o nome de um objeto. A gente vai poder ter mais de um objeto na tela. Tá? Então, nosso primeiro exemplo, a gente tem só um objeto, que é pincel. Tudo que eu vou fazer com pincel, eu uso uma anotação pontilhada. Eu coloco o nome do objeto, que é pincel, ponto, aí a ação que eu quero. Por exemplo, pincel.write. Aí eu vou abrir parênteses. Aqui dentro eu boto um texto entre aspas duplas. O dia está bonito. Aí ele vai escrever: o dia está bonito. Tá? Pincel.auto vai subir o pincel e vai evitar que o pincel risque na tela. Eu vou já apresentar o programa. Pincel.write 90 vai virar 90 graus, .forward 10 vai descer, e .write como tem sido seu dia. Vamos executar esse programa? Parece viagem, né? É um pouquinho. Vai. É um pouquinho. Desde o começo. Aí você está montando um programa. Agora vamos aqui. Ó, vou adiantar esse programa aqui. Vou subir isso logo. Vamos salvar esse programa. É interessante na hora de salvar, você salvar no seu pendrive ou criar uma pasta, tá? E criar uma pasta. Aqui eu vou para de trabalho, vou botar aqui no programa. Dá um nome no seu programa. Isso é programa, um ponto. Aí a extensão que a gente vai utilizar é um play. Ok? E aí, como é executar em inglês? Execute. No. Run. Isso. Então, vamos lá. A gente vai correr, né? Ó. Aqui, run. Vai executar o programa. Run. Aí, run model. Aqui está muito, olha. Legal. Né? Aí, vamos aqui, ó. Na hora que eu clicar, o que vai acontecer? Fecha a janela. Não seja o que você deu o comando dele. Ah, exatamente. Ó, dá ele. Tá entendendo? Eita, não dá pra fazer uma. Então, ó, eu tenho que botar justamente aqui no céu.exit on click. Salva e executa novamente. No caso, a gente vai aprender até que adiantar no game 5. Vocês estão vendo aqui? Certo? Agora sim, ó. Clicou, fechou. Vamos lá para incrementar o programa. Vou fazer pincel.write 90. Observa. Bom, a diferença agora. Viu que a setinha agora aponta para baixo? Ela está apontando para a esquerda. Então eu vou mandar ela andar 10 para baixo. Como é andar? Não é? Como é andar mesmo? É não se preocupem com a pronúncia, se preocupem mais em aprender a escrever correto, tá? O comando. Então aqui, por exemplo, 10. Aí eu vou executar. Olha, ó, já desceu aqui. Né? Aí agora eu vou. Aqui, agora eu vou escrever
Os órgãos sensítivos para a gente funcionam como o quê? Entrada, tá? Nosso cérebro processa e a nossa saída é justamente, por exemplo, como é que a gente está se comunicando aqui? Eu falo para que vocês escutem. Eu faço gesticulação para que vocês percebam também, tá? Então, é importante ter isso em mente. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um teste para saber se realmente vocês estão dominando aqueles comandos, tá? A gente vai fazer uma brincadeira que é duas tartarugas, que aqui, carinhosamente, a gente vai chamar de Mo e Mi, tá? Em homenagem aos nossos adorados. Vou ganhar. Vai contribuir aí. E o nosso objetivo é fazer com que Mo e Mi alcance o peixe. Tá? Aí, não, porque se for só color, e não pode bater nas paredes. Tá? Não pode bater nas paredes. Então, a gente vai passar por duas etapas. A primeira etapa é o treino e depois vai ser a corrida. Durante o treino, vocês têm um tempo para tirar dúvida e podem experimentar aqui, tá? Na corrida, nós vamos dividir a turma em 4 equipes e cada equipe vai ficar responsável por uma tartaruga. Então, a gente vai ter 4 tartarugas na fase de disputa, certo? Então, essa primeira fase aqui é treino e a gente vai passar para a segunda etapa, que é a corrida em si, que vai ser assim, tá? Então, vamos primeiro para o treino, a gente vai brincar com o e Mi, tá certo? E todo mundo não esquecer. Então, existe duas tartarugas, Mo e Mi, tá certo? As duas competem entre si para saber quem é que vai chegar ao eixo primeiro, né? Para comer. Então, a gente vai ter que estabelecer algumas regras. Bom, Mo e Mi aceitam os comandos write, que serve para escrever a mensagem, forward, avança, left, vira à esquerda, e right, vira à direita. Eu vou distribuir as instruções, tá certo, para cada equipe. Tem 3 participantes. Então, toda vez que Mo ou Mi chegarem em um campo, deverão escrever uma mensagem na tela, tá certo? É só para fazer pode ser uma provocação, pode ser só cheguei, tá? Coisa do tipo. Estou na frente, coisa do gênero, tá? E tem um detalhe, eventualmente, você vai dar um forward, passou, fugiu da tela. Aí você vai ter que dar um processo de desfazer. Você não conhece o processo de desfazer lá do editor de texto? Usa o Ctrl+Z, né? Pronto. Isso. Aqui a gente vai usar o comando undo, tá? Não sei se eu estou falando correto, vocês podem carregar o professor de inglês depois, mas undo quer dizer desfazer, tá certo? E aí, como é que você vai fazer? Por exemplo, se você quiser que Mo desfaça o comando que fez errado, vai fazer undo, abre um texto de parênteses, tá? E se for Mi, aí seria Mi.undo, abre um texto de parênteses. Bom, vamos lá então fazer um treino aqui. Ó. Aqui tá. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Vamos lá então. Peraí, deixa eu só mandar aqui. Eu peguei aí e fiz Mo.forward. Tá vendo aqui? Aí, como é que eu vou fazer Mi pra frente? Mi.